Quais são os componentes do solo? Será que existe apenas um tipo de solo? Estes são os assuntos da aula de hoje. Já deixa aqui o seu like, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Eu sou a professora Geila Souto e este é o seu canal Só Ciências. Para que você compreenda completamente a videoaula de hoje, é muito importante que você tenha visto o vídeo anterior sobre rochas. Por isso, deixarei aqui o link nas descrições desse vídeo e o card. Há milhões de anos, as rochas que formam a superfície da Terra estão expostas à ação dos ventos, das chuvas, das águas dos rios, das ondas do mar. Estão expostas também a variações de temperaturas. A tudo isso nós chamamos de intemperismo. Esse intemperismo foi que fez as rochas se desagregarem, fez as rochas se quebrarem e com isso surgiu o solo, que até hoje continua se modificando. Os seres vivos também fazem parte desse processo de transformar as rochas em solo. Por exemplo, as raízes de uma planta podem crescer dentro de uma rocha, fazendo com que essa rocha venha se quebrar. Ao morrerem, as plantas e os animais vão deixando seus restos de matéria orgânica no solo, que ao serem decomposta, essa matéria orgânica, ao ser decomposta, ela vai enriquecer esse solo com sais minerais. E o que existe no solo? No solo, há grãos que se originaram das rochas que quebraram. Há ar, água, animais mortos, restos de plantas e outros organismos também mortos e em decomposição. Galhos, folhas, raízes, de plantas que morreram, tudo isso faz parte então do solo. Observe a imagem para a gente comparar os tamanhos dos grãos. Em primeiro lugar, veja que o cascalho está aí só para te dar uma ideia de dimensão, Ou seja, o cascalho seria uma pedrinha. Logo em seguida, os grãos que a gente vê com maior tamanho é o grão de areia. Em seguida vem o silt, que é bem pequenininho, mas ainda é visível a olho nu. Já a argila tem grãos muito menores que os grãos de silt. Os grãos de argila, gente, a olho nu, eles são invisíveis. A gente só consegue enxergá-los com a ajuda de um microscópio. Eu estou querendo te dizer o seguinte, você enxerga um monte de argila, mas um grãozinho só é microscópio, tá? Agora, observe então, o maior grão, areia, em segundo lugar, silt e por último, a argila. Os restos de organismos mortos são decompostos por fungos e bactérias e são transformados em humus, que é uma matéria escura. O humus, por sua vez, ele se transforma em sais minerais e em gás carbônico. Podemos dizer então que o solo é formado por duas partes, uma mineral e uma orgânica. A parte mineral do solo é formada pela desagregação das rochas, pelas rochas que vão quebrando e soltando os grãos, Já a parte orgânica é formada por restos de seres vivos em decomposição, certo? Então, uma parte mineral e uma parte orgânica. Uma coisa muito importante da gente saber é que quando cai água no solo, por exemplo, choveu, o solo se molhou, uma parte da água que cai no solo, ela vai se infiltrando, ela vai descendo as camadas do solo, passando por rochas que de repente estão quebradas, só que essa água, ela vai chegar em uma camada de rocha que a gente chama de impermeável, rocha impermeável. Por que essa rocha é impermeável? Porque ela não permite a passagem de água. Então, a água vai se acumulando aí sobre essa rocha, formando aquilo que nós conhecemos como lençol d'água ou lençol freático.
Esse lençol freático é o mesmo que abastece os poços domésticos, também chamados de cisternas. Então, quando você olha lá dentro de uma cisterna, aquela água que você está vendo lá é a água, então, do lençol freático. Ela chegou lá a partir da infiltração da água no solo, nas rochas, mas ela parou ali em uma camada de rocha impermeável. Agora vamos ver os tipos de solo. Existem vários tipos de solo, nós vamos ver aqui alguns deles. Vamos começar pelo solo arenoso. O solo arenoso possui cerca de 70% de areia em relação aos outros grãos. Então é como se fosse assim, a cada 100 grãos de um solo arenoso, 70 desses grãos serão grãos de areia, o restante silt, argila. O solo arenoso, ele tende a ser muito permeável. O que significa isso? Quando chove, por exemplo, esse solo ele tende a secar rápido. Por quê? Porque a água escoa muito bem por entre os grãos de areia. Como os grãos de areia são grãos grandes, né? O que vai acontecer? O espaço entre esses grãos é também um espaço maior. Então a água desce facilmente pelo solo arenoso. Só que a gente precisa saber também que a água, ela dissolve vários sais. Então o que acontece? Quando a água desce pelo solo arenoso, ela acaba levando também os sais minerais dissolvidos nela. Sendo assim, esses sais minerais vai para as partes mais profundas desse solo. E o solo arenoso acaba sendo um solo pobre em sais minerais. Agora, o segundo tipo de solo, solos argilosos. Nesse tipo de solo, como o próprio nome diz, predominam as partículas de argila, embora exista também silt e areia. Se o solo tiver de 35% a 60% de argila, ele é considerado um solo argiloso. Caso o solo tenha acima de 60% de argila, ele vai ser considerado muito argiloso. Em geral, esse tipo de solo costuma ser pouco permeável, porque os grãos de argila, sendo muito pequenininhos, eles acabam grudando muito uns nos outros e atrapalham então a descida da água. Aí o que acontece? Esse solo, ele vai ter, na verdade, vai ser um solo que geralmente tem sais minerais na quantidade adequada. Mas, se ele tiver uma quantidade grande de argila, né, o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando encharcado, retendo, né, vai ficar com poças de água, certo? Então, em geral, os solos argilosos são pouco permeáveis. Entretanto, no Brasil, existem solos argilosos que são bastante permeáveis. É importante que a gente saiba disso. O terceiro e último tipo de solo que nós vamos ver hoje são os solos umíferos, que também podem ser chamados de solos humosos ou solos orgânicos. Esse tipo de solo, nele predomina materiais orgânicos, em geral. É aquele tipo de solo mais escuro, certo? Que a gente dá uma ideia de que ele tem, por exemplo, muito esterco, né? O humus que existe nesse solo torna-o poroso. Esse solo, então, ele acaba tendo uma boa circulação de ar, certo? Entra água em quantidade suficiente, mas a água não desce rapidamente, então ele retém parte dessa água para as plantas e a decomposição do humus traz sais minerais para esse solo. Portanto, o solo umífero é um solo bastante fértil. Muito bem, nós vimos os 3 tipos principais de solo, mas você deve estar se perguntando: e qual seria o solo mais apropriado para a agricultura? Esse solo ideal para o plantio deve ter determinada proporção de areia, argila, silt, deve ter sais minerais, deve ter uma determinada quantidade também de humus.
Essa proporção adequada facilita a entrada de água e de ar, de forma que esse solo será um solo que retém água sem ficar encharcado. Esse foi o vídeo de hoje. Não saia daí sem deixar o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Deixe também algum comentário, é muito importante para o canal. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.